Bom, gente, a gente vai começar o painel aqui, então. Eu tô com a Maria Ellen, com a Patrícia e com a Vivian. Aí eu vou pedir para cada uma se apresentar um pouquinho, aí depois a gente passa para as perguntas. Pode começar. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Maria Ellen. Eu sou cientista de dados na TOTUS já há quase 1 ano e 6 meses. E acho que por enquanto é isso. Eu sou a Patrícia, sou cientista de dados no Grupo Zap. Tem 1 ano, vai fazer 1 ano, em breve. Acho que é isso. Eu sou mineira, morei 7 anos no Rio e vim para São Paulo tem 1 ano. Oi, eu sou a Vivian, eu sou cientista de dados aqui na Acreditas. E segundo as pessoas que entraram comigo, acho que a gente está uns 45 dias aqui, né? Então, é mais ou menos essa conta. Bom, então eu vou fazer uma pergunta aqui que é para vocês três, então vocês se dividem aí para responder. Que é qual que foi o processo para cada uma de vocês entrar na carreira de Data Science, se vocês fizeram alguma transição de alguma outra área, se vocês têm pós ou algum curso específico, para vocês falarem um pouquinho dessa parte. Até tem a Letícia que foi lá na TOTUS e, nossa, eu expliquei que a minha história é bem longa, assim, até eu chegar na área de ciência de dados. Vou tentar resumir aqui, porque eu sei que aqui o tempo é limitado. Na verdade, eu entrei na faculdade não sabendo que existia programação e fui fazer engenharia, ciclo básico, com o objetivo de ir para engenharia de produção. Primeira aula da faculdade, computação 1, me apaixonei. Foi aí que eu resolvi ir para a área de eletrônica e computação, que tem lá esses 2 cursos juntos na UFRJ. Eu sou carioca. E todo mundo percebeu o meu sotaque, mas tudo bem. Aí, durante a faculdade, eu cheguei a fazer 2 iniciações científicas, uma voltada para a simulação de som 3D, então você colocar um fone de ouvido e você ter a sensação da direção de onde está vindo o som. E a outra foi voltada para a seleção de partículas, que o nosso laboratório lá na FRJ tinha parceria com o CERN. E aí, depois dessa iniciação, acabei fazendo intercâmbio em Londres, consegui um estágio lá, consegui aplicar redes neurais, e todas essas iniciações foi onde eu aprendi redes neurais. Até então, não tinha tido matéria, disciplina formal na faculdade sobre o assunto. No intercâmbio, eu consegui fazer uma matéria específica e estudar mais a fundo. Acabou que o meu estágio no intercâmbio, que eu deveria determinar a posição de uma pessoa numa sala fechada apenas usando beacons, que é a tecnologia de Bluetooth Low Energy, então é total processamento de sinais, usando isso como entrada de uma rede neural para eu identificar a pessoa. E saí da faculdade, ou melhor, voltei para o Brasil querendo super trabalhar na área, não estava achando nada. Acabei indo fazendo estágio numa empresa de meio de pagamento, mais para desenvolver mesmo código padrão. E eu não vou conseguir entrar nessa área que eu estava meio que construindo minha carreira em cima. Aí eu comecei a pensar em aplicar para trainee. Fui candidatando para todas as vagas que eu estava vendo na frente. Até que eu fui passando cada vez mais nas etapas e entrei como trainee na TOTUS. Na TOTUS, eu sempre contava toda essa minha trajetória. Assim, gente, eu queria tanto ir por esse caminho. Eu sei que tem tanta aplicabilidade. E, sei tanto como vocês só pegam doutorados para fazer esse tipo de serviço. Mas, fui meio que falando com o pessoal da RH e acabou que, no final, me colocaram no projeto na área de ciência de dados, que era no projeto de educação, que eu até, quando estava no Speed Network aqui, eu estava sempre falando do mesmo projeto, que eu achava mais fácil de explicar, que era a gente conseguir prever quais estudantes vão sair da universidade antes de se formar, para ir à universidade e conseguir ter um tempo hábil para tentar reter esse aluno. E depois que eu fiquei esse tempo com o projeto como trainee, eu já sabia que eu ia adorar essa área e estava tudo ótimo, fui efetivada como cientista de dados. E aí, então, estou lá até hoje fazendo alguns outros projetinhos assim também. E é isso, assim, para explicar. Então, a minha trajetória para chegar na ciência de dados é um pouquinho diferente. Eu fiz mestrado em Juiz de Fora. Eu sou de Juiz de Fora, sou mineira.
eu fiz mestrado em modelagem computacional, bem longe. Trabalhei com modelagem computacional durante todo o mestrado. Aí fui para o Rio para fazer doutorado na PUC. Aí já trabalhava com imagem, então minha formação de graduação, mestrado e de doutorado também é na parte de imagem, então computação gráfica e processamento de imagem. E aí comecei a olhar para a ciência de dados no final do doutorado. Então, eu comecei a acompanhar trabalhos de colegas que estavam aplicando machine learning nas teses, né, durante o doutorado. Então, eu comecei a estudar um pouco de machine learning no final do doutorado. Aí, fiquei um tempo ainda no laboratório, trabalhando dentro da universidade, depois que eu defendi minha tese. E, depois disso, eu fui para trabalhar numa startup com alguns colegas, fundada por alguns colegas que trabalharam comigo na PUC. E nessa startup, sim, eu comecei aí a aplicar algoritmos de machine learning. O foco da startup era muito na parte de biometria facial. Então, usar a biometria facial para fazer, enfim, N aplicações, desde controle de acesso até rastrear se uma determinada pessoa entrou em algum órgão público ou algo assim. E aí fiquei 1 ano e pouco nessa startup. E aí depois eu vim para São Paulo. E aí estou como cientista de dados, tem 1 ano, quase 1 ano, no Grupo Zap. E aí com problemas lá dos mais variados. A gente tem coisas de NLP, processamento de imagem, enfim, várias aplicações. Acho que, resumindo, acho que é isso. Quando me fazem essa pergunta, eu sou bem que nem a Mariellen também. Tipo, tem uma história mó comprida, que eu começo lá falando que eu entrei no técnico de informática, achando que eu ia aprender a mexer no Excel. Aí depois que eu fui descobrir programação. Mas eu vou resumir também, porque senão não vai dar tempo. No final, eu acabei entrando em sistemas de informação lá na EASH, USP Leste, né? E lá tinha muitos professores que tinham pesquisa na área de bioinformática, porque no ensino médio achei que eu queria fazer isso no doutorado já, pensando lá na frente. Então, eu fiz algumas iniciações científicas em bioinformática. E aí, em SI, a gente tem uma disciplina de inteligência artificial, que foi o meu primeiro contato. Eu adorei fazer o caminhos lá para colorir imagem, assim. Achei legal, mas ainda não sabia que era isso que eu queria. Aí, eu já fui direto e emendei o bacharelado com o mestrado. E fui fazer também pesquisa em bioinformática, que eu trabalhei um pouco com clusterização, usando o genoma, essas coisas. E aí lá eu fiz algumas disciplinas de reconhecimento de padrões e de mineração de dados, que aí eu achei muito legal, achei muito divertido. A gente se matou para terminar os projetos. A Pri também, a gente fez junta as duas matérias, né? A gente foi triste, mas foi muito legal. Então, acho que valeu a pena. Foi feliz. Quando rodou o negócio lá de fazer o relatório, foi legal, mas foi bom, foi muito bom. E aí foi nessa hora que eu falei que, nossa, é muito legal a área, eu quero fazer isso. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu fiquei assim, tá tendo muito corte de bolsa, de tudo. A bolsa já é uma tristeza, de R$ 1.500, não dá para sobreviver com isso, não dá para nada, né? Aí agora tá pior ainda, enfim. Aí eu falei, tem muita vaga para cientistas de dados, eu fiz a graduação e o mestrado, tudo em dedicação exclusiva. Eu falei, quero ver como é o mercado para poder escolher, né, para ver o que eu quero realmente para a minha carreira. E aí, quando eu fui procurar a vaga, eu acabei conseguindo uma vaga para trabalhar como analista de BI numa startup. E aí eu vi assim, que não era muito bem o que eu queria. Eu queria trabalhar com ciência de dados mesmo. Então, foi bom essa experiência para eu aprender um pouco mais de Python, porque na faculdade eu não tive Python, para ver aprender mais sobre SQL, ter experiência mais com negócio e tudo mais. Mas aí, depois que eu saí dessa empresa, eu fui procurar realmente como cientista de dados. Aí teve uns meses do caminho aí, os percalços, mas acho que vai ter alguma pergunta para isso, depois eu respondo nela, para dar tempo. E aí eu vim parar aqui na Acreditas para trabalhar com cientista de dados mesmo, né? Para fazer modelos com machine learning, essas coisas, e está sendo muito legal. E é isso.
rapidamente. Bom, legal. A segunda pergunta, ela é mais direcionada para a Vivian mesmo, mas vocês fiquem à vontade para complementar também. E a pergunta é, como que você acha que as empresas enxergam a área de ciência de dados hoje? Se você acha que ainda... Se hoje, principalmente aqui no Brasil, tem muita empresa que acaba contratando só por hype, porque está na moda, porque todo mundo tem ciência de dados, então eu também quero ter. Tipo, eu quero usar machine learning para... Não sei para quê, mas eu quero usar. Se você Você pode responder sim, ou não. Enfim, ou se tem empresas que... se hoje em dia o mercado já está sabendo exatamente o que fazer com esse profissional de ciência de dados. Enfim, falar um pouco mais sobre essa visão do mercado. Então, agora eu vou responder a outra parte lá também. Então, depois que eu saí como analista de BI e fui tentar procurar vagas como cientista de dados, eu vi muito isso, assim, que tem muita empresa que só quer ter cientista de dados porque está na moda, porque é bonito falar, a gente usa inteligência artificial, enfim. Teve até um caso de uma empresa que eu fui fazer entrevista que, assim, me marcou muito, porque, tipo, eu cheguei lá e aí... quando eu fui falar, eu falei, eu não queria trabalhar como analista de BI, queria trabalhar como cientista de dados mesmo. E a empresa nem sabia a diferença. Já começou, eu falei, não vai dar certo aqui. Aí piorou, porque depois eles chegaram no final da entrevista e falaram, a gente tem muito dado aqui, a gente quer aplicar machine learning, a gente não sabe para quê, mas a gente quer. Eu falei, realmente é cilada, vou fugir daqui com certeza. Mas eu acho assim que sim, tem empresa que realmente trabalha com machine learning, que tem engenheiros de dados que cuidam que usam os dados realmente para tomar decisão. Mas eu acho também que tem muita empresa que só quer ter porque acha que é bonito, aí inventa, sai matéria falando que usa inteligência artificial, que tem inteligência de dados, que tem uma cultura data-driven, que fornece insights, aí você vai ver, um SQL lá na base que fala que tem isso, sabe? Tem caso. Então, tem que tomar muito cuidado, assim, quando você vai procurar, para ter certeza que você não está entrando numa furada, né? Eu não sei se vocês querem complementar. Eu acho que eu já vi, assim, muito desse entendimento, assim, realmente, de falta muito entendimento às vezes do que é possível de ser feito, entendeu? A gente já fez lá na empresa, a gente já fez algumas apresentações para explicar o que é possível de ser feito com ciência de dados, entendeu? Para as outras áreas, o grupo hoje tem mais de 850 pessoas. É uma empresa bem grande. Então, é difícil as pessoas terem... o que é possível de ser feito? Às vezes as pessoas querem, envolvem a gente para falar sobre os problemas, para falar um pouco sobre o que eles gostariam, e a gente sente falta realmente desse entendimento, assim, do que é possível de ser feito, assim, até onde a gente consegue ir com ciência de dados. Eu realmente acho que é fato, assim, falta. Só mais uma coisinha que eu acho que, além dessa questão, né, deles saberem ou não saberem o que dá para fazer, eu acho que muita empresa, por conta disso, acaba querendo contratar cientista de dados sênior. Mas aí eu também acho muito complicado que, cientista de dados sênior tem muito pouco no mercado. Até que ponto você não querer desenvolver alguma pessoa vale tanto a pena assim, sabe? Mas entendo que, realmente, se você não tem tanta noção da área que você está querendo criar, você precisa de uma pessoa muito especializada naquilo. Mas, sei lá, eu acho que às vezes falta um pouco das empresas também puxarem gente mais nova, que eu acho que é muito mais fácil desenvolver também dentro da empresa. Legal. E agora, então, uma terceira pergunta que é mais direcionada para uma Vivian. Era para responder aquela, e agora é mais direcionada para vocês duas, mas você pode falar também, fica à vontade. É mais uma pergunta de como que você acha que é a área de dados, de ciência de dados para as mulheres. Se vocês conheciam muitas mulheres da área antes de hoje, se vocês sentem no dia a dia mesmo, algum tipo de intimidação ou preconceito, seja dentro da empresa ou em eventos de tecnologia, para falar um pouco do papel da mulher na área de ciência de dados.
Vamos lá. Como eu meio que construí minha carreira fazendo faculdade, iniciação, estágio, na faculdade em si até que não tinham tão poucas meninas, mas eram poucas. E quando eu entrei na TOTUS, nós éramos uma turma de 12 pessoas e só tinha eu e mais uma menina. E acabou que nós duas viramos cientistas de dados. Então, era a minha única referência assim, de mulher na ciência de dados, éramos nós duas. Assim. Aí a gente começou a ir em alguns eventos, demorei assim, para ver mulheres cientistas de dados. E como na nossa área, eu e a Isa, que é a minha amiga, a gente percebeu quanto que era mais fácil a nossa área contratar homens do que mulheres, a gente precisa criar alguma rede de conexão entre as meninas para, de alguma maneira, a gente pelo menos divulgar as vagas que estão abrindo aqui dentro da nossa empresa. E aí a gente pensou, cara, será que já existe algum grupo, sabe? A gente vai, se junta a elas. A gente acabou descobrindo que existe o WIMLDS, que, na verdade, surgiu por causa do WIDS, que a Erin, que ela estudou na Universidade de Stanford, por lá, que ela ficou sabendo dessa conferência, ela resolveu criar um grupo de mulheres em ciências de dados, pensando mais em focar no acompanhamento assim contínuo. Então, tipo, qualquer coisinha, tipo, vamos ter um grupo de apoio para ajudar questão de emprego, questão de empoderamento e coisas afins. E aí, então, eu e a Isa, a gente criou o capítulo em São Paulo, e a gente já teve o nosso primeiro encontro, que até a Edna foi, que está aqui. E agora a gente está com o próximo evento para final de abril, que ainda não está divulgado, mas a gente está pensando em resolver questões de provas técnicas de ciências de dados. E total com o objetivo de tipo, desmistificar um pouco o medo que a gente tem de entrevistas técnicas, sabe? E eu acho assim, importante a gente também saber se vender numa situação dessas, assim, da gente resolver uma questão e conseguir explicar da melhor maneira. E questão de preconceito e essas coisas mais polêmicas, por ser cientista de dados, eu acho que não. Pelo menos eu nunca reparei, mas por ser mulher e por ser negra, dentro de um mercado de tecnologia, eu acho assim mais fácil. E eu acho que aí envolve não só assim, todas as palavras, mansplaining, interrupting e coisa do tipo, mas assim, a Edna até conhece a Isa. A Isa é uma pessoa totalmente extrovertida, pessoa totalmente comunicativa. Não que eu não seja, mas ela é tipo uma pessoa assim que abraça todo mundo. Eu sou mais assim observadora, no meu lugar e coisa e tal. E eu percebo o quanto o fato dela ter uma personalidade desse tipo favorece ela em diversas coisas. Então, assim, eu sinceramente uso um pouco o espaço que ela consegue por ela ter essa personalidade, por eu estar junto com ela. E a partir disso que eu também estou, tipo, criando esse projeto assim com muita garra para eu conseguir trazer mulheres que, assim, sério, gente, eu não acho que vocês precisam ser a pessoa mais comunicativa, a pessoa mais top do mundo. Eu acho que vocês precisam ser quem vocês são e conseguir divulgar o trabalho que vocês fazem. E eu acho que, assim, eu estou tentando seguir por aí. Claro que em reuniões, quando eu sou a única mulher, para eu conseguir falar alguma coisa é difícil. Até essa semana que foi muito engraçado. Eu estava numa reunião meio que estratégica para a gente definir um padrão de processo dentro da nossa área. E eu fiquei calada o tempo todo. Eu não consegui falar nada, porque assim, eu achava que não precisava ter reunião, para mim estava tudo óbvio. E, tipo, o que eu vou falar, sabe? Teve tanta coisa para fazer, então eu só estava com o fone no ouvido e fazendo as coisas que eu tinha que fazer no computador. E, tipo, o meu chefe ficou no Slack que a gente usa lá, me mandando mensagem: Mari, por que você não está falando nada? Cara, eu tenho milhões de coisas para fazer, isso para mim é tão óbvio. Mas, tipo, depois eu fiquei pensando até que ponto o fato de eu querer acelerar as coisas que eu tenho para fazer e, sei lá, aquilo para mim ser óbvio, talvez o meu posicionamento pudesse trazer uma marca da profissional que eu sou. Então, eu acho que a gente vai assim construindo ao longo do tempo, sabe? Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito de ser. E eu acho que a gente se unir, a gente ajuda a ter consciência um pouco mais das coisas. Assim. Então, vou falar um pouco da minha experiência. Assim. Eu já trabalhei em áreas que eram
bem mais desiguais do que o que eu estou hoje. Assim, os projetos que eu trabalhei lá no Rio eram de óleo e gás, então, na área de geofísica. Então, se aqui, sei lá, a gente é 20%, 30%, lá era, tipo, só eu, entendeu? O padrão era que só tivesse eu de mulher numa reunião. Então, nesse ambiente, sim, eu sentia bem mais. Nunca senti preconceito, assim, nunca me senti não ouvida ou algo assim por ser mulher, mas era bem minoria, assim, era um ambiente bem com a maioria de homens. Como ciência de dados, não sei, nunca me senti nenhum preconceito, assim, a nossa equipe lá foge um pouco do padrão. A gente é 50, a equipe de 6 pessoas, 3 somos mulheres, 3 homens, então é bem equilibrado, assim. Então eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, assim. A gente toma muito cuidado, existe uma força muito grande dentro da empresa para fazer conscientização nesse sentido. Então, enfim, eu acho que hoje em dia não, assim, não sinto preconceito. E acho que é isso, assim, acho que é isso. Bom, eu vou abrir então agora para perguntas das meninas. Quem quer falar? Pode perguntar. Você quer levar o microfone pra eu tenho uma dúvida sobre quais skills vocês acham que alguém que está começando a carreira precisa ter. Porque eu vejo muita vaga de cientista de dados pedindo lá, precisa saber tal e tal coisa, beleza. Sei um pouquinho de tudo isso, mas aí precisa ter doutorado e 25 anos de experiência. Aí eu queria entender de vocês que já estão dentro do mercado. Essa questão de formação, assim, eu não sei se é nesse sentido a sua pergunta, mas você falou, querem uma pessoa com doutorado, enfim, muitos anos de experiência. Eu acho que a formação, se tem uma das coisas que eu acho sensacionais na área de ciência de dados, é que as formações são as mais diversas possíveis. Aqui, se a gente for ver a formação básica de todo mundo, tem das mais diversas. Então, eu acho que formação... E eu acho que isso é o que forma uma grande equipe. Assim. Quanto maior a diversidade de formação, de experiência, de bagagem, eu acho que melhor a equipe. Não adianta a gente ter uma equipe inteira de especialistas em algo, porque os problemas, a maioria das empresas hoje, pelo menos o meu sentimento, tá? Tem os problemas mais diversos. A gente ainda tem assim um leque de problemas que vão desde NLP, trabalhar com imagem, por que não com som, enfim, tem os problemas muito diversos. Então, se a equipe tiver uma formação diversa, eu acho que é melhor. E eu acho que a formação acadêmica é excelente, dá uma base muito grande para a gente. Quando a gente está dentro da academia, a gente tem a possibilidade de se aprofundar muito em algo, mas acho também que a experiência a gente ganha na prática, e aí na prática a gente tem opções das mais diversas hoje em dia para adquirir essa experiência, seja com desafios, Kaggle, e enfim. Então tem, acho que, as opções para a gente adquirir essa prática, e aí a gente só vai ganhar experiência mesmo na prática. Então, enfim, acho que essa é a minha visão assim, do todo. Não sei se eu respondi essa pergunta. Só assim, para frisar, tem um portfólio, tipo, publiquem tudo no GitHub de vocês e tipo, façam competições no Kaggle. Lá na TOTUS teve um cara que ele foi 12º do mundo no Kaggle e ele foi contratado.
e ele tinha trancado faculdade de Direito e não se formou em mais nada de faculdade. Então, assim, é mais você buscar aprovar que você praticou aquilo. Acho que é muito isso. E uma coisa que eu acho muito relevante para a gente é que não só os skills técnicos. Assim, acho que o skill acho que uma das coisas que a gente olha, pelo menos a gente olha lá na empresa bastante, é como que você expõe. Então, como que você apresenta, como que você conta uma história com os dados que você tem. Isso a gente olha bastante também e eu acho que é importante. Assim. Não só a gente conseguir construir um modelo, construir uma solução com base em dados, mas saber explicar, saber apresentar, saber mostrar isso, saber, por que não, vender isso para a empresa, enfim, para quem vai, sei lá, colocar esse modelo em produção, quem vai usar desse modelo, saber vender essa solução, saber apresentá-la, eu acho que é fundamental. Mais alguma pergunta? Oi. Eu não sou da área de exatas, eu sou da área de humanas e eu percebo que tem uma grande barreira, assim, não dita. Todo mundo diz que é extremamente inclusivo, que todo mundo deseja, mas geralmente nos processos seletivos eu acabo ficando na triagem de currículo porque eu sou mestre em ciências sociais. Mesmo fazendo curso, mesmo fazendo portfólio, mesmo sabendo montar apresentação, tudo, isso é uma coisa que você nem consegue passar pela barreira. Então, como que, para pessoas que não são da área de exatas, não são da área de, enfim, de tecnologia, como elas furam essa barreira, que é uma barreira que existe? Além do fato de ser mulher, de já ter uma certa idade, enfim, tem todo um complicador aí nesse processo, né? Como que vocês acham que a gente consegue furar essa barreira? Assim, Nossa, é uma pergunta meio difícil, né? Gente, você não quer vir para Acreditas? Vem para Acreditas. Vem para Acreditas. Porque ó, a gente tem um menino de analytics, por exemplo, aqui, que trabalha aqui, que ele é engenheiro florestal. Aqui tem várias coisas dessas. Então, mas... Não, mas tem um pessoal aqui que tipo tem umas formações mais diversas. Dá uma olhada lá nas vagas, tenta se candidatar, ó. E tem muita gente na mesma situação que eu. E aí ninguém dá a oportunidade, ninguém quer contratar uma pessoa e desenvolver. A impressão que eu tenho é que as pessoas não entendem a riqueza que é pegar uma pessoa e trazer para dentro. O funcionário vai estar super motivado, pelo menos por um ano, ele não vai pensar em sair da empresa correndo. É muito diferente de um sênior que, se ele receber uma proposta um pouco melhor, migra sem pensar. Se ele ganha 7 aqui, ele ganha 9 ali, 15 ali, tchau, bênção, dane-se se eu não estruturei a área. E as empresas não estão vendo isso. Como que a gente conversa com as pessoas de RH? Eu recebo umas ligações e as pessoas de RH fazem umas perguntas e falam, gente, ela não leu o currículo. Ela não entendeu que eu estou buscando uma posição para iniciar, que eu estou a fim de receber até menos do que eu recebia na minha área de origem. Tipo, é uma situação muito complexa. E aí tem uma questão de idade, né? Eu tenho 34 anos, eu não tenho filhos, eu tenho uma relação estável. Gente, isso é uma coisa que é pesado. Eu tenho uma idade que possivelmente eu quero ter um filho e o empregador não quer contratar uma pessoa que tem filho. É 4 anos, teoricamente. Artigo é importante porque ela avisa que daqui um ano, quando ele vai começar a
ali, isso é um ponto que eu acho que é diferencial. E assim, sinceramente, no início eu fiquei, assim, meio receosa de falar isso, mas sinceramente, é muito do que eu vejo pelo pouco que eu conheço assim de mercado. E assim, a única coisa que eu estou, junto com a Isa, a gente está se colocando a fazer certos recrutamentos específicos de cientistas de dados para mulheres. Então, exatamente para tirar todos os vieses que eles têm normalmente, de tipo, se eu quero um cara sênior, ou sei lá, um cara que tem experiência na área, eu não preciso pensar que, porque o cara tem perfil mais de dominante, ele vai conseguir persuadir melhor nas reuniões ou qualquer coisa do tipo. Eu preciso ter uma pessoa que faça o trabalho da melhor maneira possível, e ponto. E isso que eu acho assim, um pouco triste, assim, da gente estar... Por mais que a gente esteja discutindo sobre o assunto, a gente está num ponto que a gente precisa focar num nicho específico para conseguir incluir diversidade. É cansativo isso tudo, mas vamos lá, tentando nos esforçar. Mas, assim, a gente está tentando. Fique tranquila que, assim, por mais que, assim, questão de publicar artigo, eu sei que certas revistas são bem criteriosas quanto a isso. E, para mim, pelo menos, se eu fosse contratar uma pessoa para entrar numa equipe minha, eu ia olhar portfólio, para mim, e vivência da pessoa e vida pessoal, assim, também. Bom, eu sou só a apresentadora do painel, mas eu vou me meter um pouquinho. Eu acho que é bem isso que ela falou, assim, a gente está com um movimento em várias empresas hoje em dia que a gente consegue reconhecer de não olhar apenas a formação original da pessoa e olhar o portfólio, olha GitHub, olha o próprio interesse da pessoa em eu quero mudar de área, então eu estou me dedicando muito a isso, mas, infelizmente, não é toda empresa que faz isso, então ainda é muito difícil, ainda mais para a gente que mulher, como a gente estava falando, né? Talvez se você fosse homem, talvez você já tivesse contratada. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez as empresas que você esteja olhando sejam essas empresas com a cabeça mais fechada, que ainda olham muito, não, se essa pessoa não fez computação ou estatística ou XY curso, não vai nem chegar na minha entrevista. Então, é um trabalho que a gente fala, é um trabalho de formiguinha. A gente vai tentando se encaixar com as empresas. Quando a gente entra, a gente fala assim, não estou gostando desse tipo de cenário, vou tentar mudar, vou fazer. Mas é um processo lento, assim, é muito difícil, né? Tem aquelas RHs técnicas agora, provavelmente elas fazem uma leitura no mineração de texto. Com certeza, um dos critérios de derrubar currículo é formação. E aí, as empresas, para facilitar o processo de recrutamento, elas contratam essas empresas porque é muito mais fácil. Sim, com certeza. E aí, como que fica? A gente parece aqueles espermatozoides que não ficam prontos. É isso, fica lá. Nadando infinitamente. Uma academia para várias áreas, de data, data viz e inteligência artificial. E o critério deles, eles aplicaram que não era para reconhecer gênero, entendeu? Então, e nem também questão da formação. Era só interesse. Tinha interesse, claro, tinha alguns tipos de critério que eu não sei o que é. Eu sei que tem uma menina que entrou que ela é formada em moda. Tinha uma pessoa. Então, no site lá da sempre. Ela é formada em moda. Eu só queria completar, assim, você falou muito dessa questão do RH e tal. Tem muito desse... Eu, pelo menos, já sofri alguns problemas quanto a isso, de tipo, o RH fazer cara crachá no seu currículo procurando tags específicas, assim. Eu acho que formação é um pouco disso. Lá na empresa, o que a gente tem feito primeiro, que existem pessoas do RH que ficam dentro da área de tecnologia, então elas vivem o dia a dia da engenharia, elas sentam junto com a gente, elas vão nos mesmos eventos que a gente, são pessoas dentro da área, e essa parte desse seleção assim, inicial é feita pelos próprios engenheiros, entendeu? Então, é muito mais da gente entender os perfis do que
o RH fazer cara crachá, ou até uma consultoria, né, fora das empresas que vão fazer essa busca. Então, eu acho que isso tem ajudado também. Assim. Mais uma? Mais uma pergunta, se alguém tiver. Não? Não é uma pergunta, é só um comentário nessa mesma linha de pensamento. Porque eu tava pensando aqui, tipo, eu acho que esse problema, eu já falei, eu não sou da área, mas eu também passei por esse eu tô dentro desse contexto da problemática de atrair mulheres para a área de tecnologia, ou contratar mulheres, sendo que não necessariamente elas estão capacitadas, que elas têm toda a expertise, a experiência que é necessário para atuar, de fato, nas empresas. E eu estava pensando, tipo, não sei quem que falou, acho que foi você, que falou cada uma faz o que pode, sabe, vai a passos de formiguinha e tal. Mas uma coisa que eu acho que ajuda, na verdade já tem iniciativas de todos os lados, né, acontecendo. Tem, inclusive, empresas que influenciam no processo de recrutamento, para, tipo, de uma forma positiva, fazer as empresas deixarem, né, de tomarem certos aspectos ou terem certas predisposições a contratarem e tal. Mas o que o meu contexto me diz que funciona, eu falei para algumas pessoas que eu fiz parte do Reprograma, que é um projeto que capacita mulheres de todos os perfis, mães, né, pessoas de outros lugares ou pessoas recém-saídas da escola, a se capacitarem na área de front-end, UX, alguma coisa de empreendedorismo. E, tipo, elas têm o suporte desse projeto por estarem, né, coletivamente estudando juntas e terem outras mulheres, tipo, contribuindo, que nem nós. Eu sou ex-aluna, assim, também a gente é voluntária. Então, tipo, esse projeto dá visibilidade para essas mulheres, de uma forma que elas não conseguiriam sozinhas. Eu acho que, o meu ponto eu acho que a gente deveria incentivar projetos que desse essa força coletiva para as mulheres, porque a gente sabe que as empresas também querem contratar, mas muitas das empresas não têm o tempo para treinar, ou não têm a dedicação para, enfim, saber agir da situação do contexto. Então, tipo, talvez um estímulo de projetos coletivos, de incentivo para as mulheres atuarem nessa área também de data science, valeria, tipo, ajudaria muito nesse gap, tanto na capacitação quanto atrair a atenção das empresas, né? Porque aconteceu comigo. Eu fui contratada depois de fazer parte do programa, porque muitas empresas souberam, através do programa, que essas mulheres estavam sendo capacitadas e, portanto, né, estariam habilitadas. Assim, mas era só um comentário. Bacana. Mas é bem isso que a gente também tem o objetivo de fazer aqui, né? Então, a gente teve o espaço de networking, então vocês conversaram com muitas mulheres de várias empresas diferentes, então essa rede de networking acaba fortalecendo a gente, então é meio que preciso de ajuda aqui, sei lá, às vezes, como eu arrumo esse negocinho no meu currículo, ou, tem uma vaga aqui, a gente já se conhece agora, então a gente consegue mandar uma para outra essas oportunidades. Mas, enfim, então vamos encerrar aqui. A Bárbara vai matar a gente. Desse negócio de evento... desse negócio de evento mesmo, tipo, tem o Nubank, por exemplo, faz muito aquele meetup, né, de machine learning, que esgota, assim, em 10 minutos, mas é uma boa também para fazer networking e tudo mais. Inclusive, acho que em junho vai ter o Papis, que é um evento com aplicações de machine learning, e eu acho que ano passado eles estavam com uns ingressos grátis para ter mais diversidade no evento. Então, tipo, em vez de você pagar os R$300, você vai, tipo, de graça, porque eles incentivam minorias e tudo mais, e vai ser aqui acho que não vai ser no Cinemark do Shopping Eldorado, inclusive. Então, acho que as inscrições estão abertas, não sei se o de diversidade está, mas dê uma olhadinha, porque lá é muito bacana para você fazer o networking, ver o que as empresas estão fazendo, e eu acho que, às vezes, tem até uns recrutadores no meio, né? Mas é muito importante criar essa rede mesmo, porque, que nem eu fiquei sabendo de umas vagas assim, e vou passando para o pessoal que eu conheço. Tipo, ter uma rede mesmo para ajudar umas às outras, sabe? É muito importante mesmo.
Muito rapidinho. É que ela falou do Papis, eu preciso falar. Por favor, sigam as nossas redes, São Paulo, WMLDS, porque a gente vai sortear ingressos, tá? Só para avisar. Não, acho que eu já sigo. Não sei. É São Paulo, Women in Machine Learning e Data Science. Ah, já sigo sim. Bom, acho que é isso. Então, vamos encerrar o painel e agora fazer o encerramento final do evento e as surpresas que a Bárbara falou o dia inteiro. Obrigada, gente.